Olá, caro aluno, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez para trabalhar um pouco com os nossos assuntos. E aí eu te pergunto hoje, será que você domina os métodos de separação de substâncias? Será que você conhece a maioria deles, ou melhor, será que você conhece os principais? Então, hoje, eu, professor Leonardo Oliveira, vou lhe ajudar a trabalhar com os métodos de separação de substâncias, ok? Então, antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, de dar o like, de ativar o sininho, de fazer um comentário para que a gente consiga melhorar o nosso canal, ok? Então, vamos nessa. Galera, quando a gente fala de análise imediata, o que seria análise imediata? A análise imediata é o conjunto de informações que você precisa conhecer para poder determinar qual é o melhor método de separação dos componentes daquela mistura, ok? Por isso que nós já estudamos substâncias puras, misturas, nós estudamos misturas homogêneas e heterogêneas, e cada uma dessas classificações vão te guiar para o melhor método de separação, ok? Agora, nessa videoaula 2 de Química 1, nós vamos trabalhar com os métodos de separação de misturas heterogêneas, ok? Vamos começar. Quando a gente fala de processo de separação de misturas, a gente divide em dois grandes grupos. Os processos mecânicos e os processos físicos. Quando eu falo de processos mecânicos, o que é que eu tenho? Eu tenho a catação, eu tenho a levigação, a peneiração, eu tenho a flotação, a ventilação, a dissolução fracionada, a sedimentação fracionada, a separação magnética. Eu tenho também a filtração comum, a filtração a vácuo, a centrifugação e a decantação. Esses são os principais. São os que normalmente são cobrados para vocês em provas. Isso dos processos mecânicos. Quando a gente fala dos processos físicos, olha só, nós temos destilação simples, destilação por arrasto a vapor, destilação fracionada, cristalização fracionada, sublimação fracionada, condensação fracionada e fusão fracionada. Ok? Então, nós vamos falar um pouco sobre cada um desses métodos. Beleza? Vamos lá. Quando a gente fala de catação, é óbvio que o que vem mais comumente pra gente é catar o feijão, né? Óbvio. Não é só isso, não é só esse método. Esse método ele não se resume a catar feijão, mas esse é um dos principais, ok? Aqui, a ventilação. Na ventilação, o que vai acontecer? Uma corrente de ar vai levar as partículas mais leves e aquela que for mais densa vai ficar no recipiente. A corrente de ar não vai conseguir carregar, ok? Quando eu falo de levigação, o que acontece com a levigação? A levigação ela é o processo de separação que ocorre através de uma corrente de água. Como você olha aí, por exemplo, na mineração mais rudimentar, você separa o cascalho do ouro através de uma corrente de água. Isso chama-se levigação, ok? Aqui, na flotação, o que você vai fazer? Você vai adicionar, normalmente, um líquido que tenha densidade intermediária entre os componentes da mistura. O que era a mistura nesse exemplo? Nesse exemplo aí, a mistura era areia e raspas de madeira. Você sabe, pela sua experiência de dia a dia, que a madeira flutua na água e a areia não. Então, quando você adiciona água na mistura de raspas de madeira e areia, você sabe que as raspas de madeira vão flutuar e que a areia vai ficar na parte mais inferior do recipiente e assim você consegue separar. Ok? Vamos aqui. Dissolução fracionada. Como o próprio nome está dizendo, você vai adicionar um solvente. Esse solvente vai provocar a dissolução de um dos componentes da mistura. Ok?
Por exemplo, quando você tem uma mistura de areia e sal, você sabe que o sal se dissolve na água, mas a areia não. Então o que acontece? Você adiciona água nessa mistura, você consegue dissolver o sal e a areia não se dissolve. Daí o que você faz? Você faz uma filtração simples, vai passar pelo papel de filtro a mistura de água e sal e a areia vai ficar retida no filtro. Você pega essa mistura de água e sal, põe para evaporar, por exemplo, a água vai evaporar e vai ficar no recipiente somente o sal. E aí você consegue fazer a separação desses dois componentes. Ok? Na separação magnética, um dos componentes tem que responder à ação de um campo magnético. Aí nessa figura você observa a separação entre raspas de ferro e areia. As raspas de ferro elas respondem a um campo magnético, mas a areia não. Então quando você passa o ímã através dessa mistura, você consegue separar as raspas de ferro da areia. Ok? Vamos lá. Fusão fracionada. Como o próprio nome está dizendo, você vai ter sólidos, vai aquecê-los até que o primeiro sofra fusão. Daí eu preciso ter naquela mistura componentes que o ponto de fusão não seja muito próximos. Ok? E aí o que vai acontecer? No momento que você aqueceu, que o primeiro componente passou para o estado líquido, ou seja, sofreu fusão, você faz uma filtração e separa os componentes. Ok? Vamos lá. Cristalização fracionada. A cristalização fracionada ela ocorre com a evaporação do solvente. O solvente vai sendo evaporado até que os cristais começam a ser formados e ele volta a ser sólido lá dentro do recipiente. Certinho? Na peneiração, óbvio, a peneiração você vai separar componentes sólidos de acordo com o tamanho da partícula. Os maiores vão ficar retidos na peneira, os menores vão conseguir passar. Aqui, decantação. Nós temos a mistura de sólido com líquido, a decantação. O que vai acontecer? O que é a decantação? É quando você já tem o sólido mais no fundo do recipiente e você vai derramando somente o líquido em um outro recipiente. Ah, Leonardo, eu não poderia fazer nisso daí uma filtração? Poderia, sem problema nenhum. Mas vai que nesse momento você não tem o papel de filtro. Então, você faz uma decantação que ajuda, também consegue separar. Ok? Centrifugação. O que acontece na centrifugação? Você vai ter componentes que serão separados através de uma rotação, de uma alta rotação. A força centrífuga, daí a gente vai lembrar um pouco lá da física, é a força que aponta para fora da curva. Então, os componentes mais densos vão ser empurrados para fora do recipiente, ou melhor, para o fundo do recipiente, e os menos densos vão ficar no sobrenadante, como, por exemplo, a separação dos componentes do sangue. Ok? Na filtração simples, nós já havíamos falado um pouco sobre a filtração simples. Na filtração simples, você vai ter que ter um funil e o becker com a mistura que você quer, com a mistura dos componentes do qual você precisa separar. E aí é óbvio que você precisa ter uma mistura heterogênea, necessariamente de um sólido com um líquido. Porque se você tiver uma mistura heterogênea de dois líquidos, os dois líquidos vão passar pelo papel de filtro. Ok? Quando você tem uma mistura heterogênea de sólido com líquido, mas uma filtração simples não consegue separar, você utiliza uma filtração a vácuo ou uma filtração a pressão reduzida. O que significa essa filtração? Você vai reduzir a pressão interna do recipiente, no caso do quitaçato, e ele vai sugar as partículas de fora.
Quando ele suga, ele empurra a água. A água consegue passar pelo papel, mas o sólido não. Ok? Filtração a vácuo. Por último, a nossa decantação agora de líquido com líquido. Você vai utilizar esse equipamento que é chamado de funil de decantação. Na nossa aula 3, a gente vai falar um pouco sobre as vidrarias de laboratório e relembrar a relação com esses componentes, ok? Você observa que esse equipamento ele é para utilizar líquidos e você tem embaixo uma torneirinha. Quando você abre essa torneirinha, você vê o nível do líquido baixando. Quando você observa que o segundo líquido já está para passar, você fecha a torneirinha, troca o recipiente de baixo e depois separa os componentes. Ok? Então, galerinha, por hoje é isso. Eu espero ter ajudado vocês. Não esquece de se inscrever no canal, de dar o like, de ativar o sininho, de deixar um comentário, para que a gente possa sempre melhorar o nosso canal. Ao final da aula, eu vou disponibilizar um grupo de questões, um TD com questões, para que você consiga treinar um pouco o que nós falamos, ok? Então, pessoal, até a próxima. Abraço.